Então, dando continuidade aqui aos aspectos tributários, agora eu vou falar um pouco sobre os impostos. Eu vou te ensinar os principais impostos que a sua empresa tem na decorrência da sua atividade. Então, pensando numa empresa, lucro presumido e lucro real, depois eu volto para o Simples Nacional. Essas empresas, elas terão, da parte de tributos federais, normalmente, 4 tributos principais. O PIS, o COFINS, IRPJ e a CSLL. Sendo que o PIS e COFINS no lucro real, ele é apurado baseado nas despesas que ela tem principais e relativas à atividade que podem ser aproveitadas crédito e nas saídas que vai ter decorrente das receitas. Então, como é que é feita a apuração? No lucro real, PIS e COFINS, alíquota de 7,6% no COFINS e 1,65% no PIS. Aí ela vai ter que apurar na mesma alíquota o que ela pode aproveitar como crédito, que normalmente são as compras que ela faz, os insumos utilizados no caso de uma atividade industrial, por exemplo, alguns tipos de serviços que são inerentes para a atividade, enfim. Existe uma série de coisas que ela pode aproveitar ou não, que você só vai saber se vale a pena ou não essa modalidade quando fazer um planejamento tributário. Então ela aproveita os créditos na mesma alíquota e nos débitos das saídas consequentes na mesma alíquota. Então a diferença vai ser o valor que ela vai pagar de imposto. Então quando você pensa nesse aspecto, você vê que você corre um certo risco de repente pagar muito mais imposto do que você imaginava. Porque pode ter uma diferença, por exemplo, dentro de um mês, das suas compras, por exemplo, e você comprar muito menos do que de repente teria comprado em meses anteriores, e você tem que pagar um PIS e COFINS muito mais alto, por exemplo, porque você não aproveitou os créditos. A mesma metodologia se aplica no caso do ICMS, que é o imposto estadual, onde também, dentro do lucro real, e também nesse caso do lucro presumido, faz a apuração baseada nas compras que podem de fato serem aproveitadas os créditos, que são inerentes à utilização no processo industrial ou na venda de produtos comerciais. Então não adianta você, por exemplo, comprar uma bicicleta para o seu filho com o CNPJ da sua empresa e achar que você vai aproveitar o ICMS dessa bicicleta, porque não se trata de uma atividade que a sua empresa exerce. Diferentemente, se você tivesse uma bicicletaria enquadrada nesse regime e você comprasse essa bicicletaria para revender, então você teria que fazer a apuração de ICMS. A mesma coisa se aplica na alíquota do PIS e COFINS que eu acabei de explicar. No lucro presumido, pensando no PIS e COFINS, você já tem a alíquota fixa, que eu falei no vídeo anterior. 3% para o COFINS e 0,65% para o PIS. Aí não vai ter nenhuma dependência em relação ao que você teve de compras ou de outros créditos que você poderia aproveitar. Então você simplesmente vai pagar direto sobre o valor final do seu faturamento, essa alíquota que eu acabei de dizer. Nas duas modalidades você tem que apurar o lucro. No caso do lucro presumido, você já tem um lucro previamente tributável por parte da Receita. Nesse lucro é feita uma tributação específica do IRPJ e do CSLL. Então entra nas alíquotas que eu já falei no vídeo anterior. Então o que acontece? No lucro real, você vai informar o lucro para a Receita e no lucro presumido, quando você já lança lá o valor do faturamento, a própria Receita já calcula para você qual é o lucro tributável. Então você tem modalidades diferenciadas de pagamento do IRPJ e da CSLL. E nessas duas modalidades também, quando o seu lucro for superior dentro de um trimestre, no valor de R$60 mil, você vai ter que pagar adicionalmente mais 10% de adicional de IR. Então, ou seja, você vai ter que fechar o lucro do trimestre. Se você tiver um lucro superior a esse valor de R$60 mil, você vai ter que então acrescentar o adicional de IR e fazer também o pagamento do adicional de IR. Então, calculado na base de R$20 mil. Então, vamos imaginar que a sua empresa tem um faturamento de 100 mil. Se ela teve, por exemplo, uma atividade de serviço onde o lucro presumido dela seria 32%, o lucro tributável seria 32 mil. Como 20 mil ela estaria isento, os 12 mil restantes ela teria que tributar mais 10%. Então seria o adicional de IR que ela teria que pagar. E por fim, nós teríamos também o imposto do ISS e do IPI, sendo o ISS no caso das empresas prestadoras de serviço e o IPI no caso das empresas industriais. Quando você tem uma prestadora de serviço, você tem que seguir a alíquota do ISS aonde é executado o serviço na maioria dos casos ou aonde a empresa está situada. E essas alíquotas de ISS elas variam de município para município. Você tem municípios cobrando em torno de 2% e outros municípios
como o próprio estado de São Paulo, o município de São Paulo, que cobra 5%. Então, isso vai ter uma variação também que vai influenciar no processo do seu controle tributário. Então, de repente, algumas empresas elas se instalam em outros locais para conseguir uma redução tributária por conta disso, porque ela consegue, então, reduzir o valor do ISS, e dependendo do faturamento que ela tiver, isso realmente pode significar um ganho muito grande para ela. Então, são benefícios que as empresas acabam procurando. E no IPI, ela vai também ter um cálculo que é baseado na metodologia do ICMS, onde você vai aproveitar créditos daquilo que realmente é concernente à produção do determinado produto, e você vai pagar no final a diferença. E as alíquotas de IPI elas vão variar de acordo com cada produto, baseado numa listagem que existe, baseado em códigos de cada um dos produtos existentes. Claro que não existe produto nessa listagem de todos os produtos que são fabricados no Brasil, então às vezes surge uma certa dificuldade de classificar esse produto dentro dessa listagem para entender qual é a alíquota aplicável a ele. Sendo que tem alguns produtos também que têm benefícios fiscais, aonde ele tem uma alíquota inclusive até zero, ou uma alíquota mais baixa do que o normal. Mas, via de regra, normalmente em torno de 20% a 10 e 20% são as alíquotas mais praticadas dentro do IPI. Então aqui é o apanhado geral da parte tributária, envolvendo os tributos que são pagos diretamente sobre a venda de produtos e serviços, tanto fabricados quanto comercializados e assim por diante.